Twitter da RMC. Acabaram de publicar, hein? O Real Madrid se retira das negociações com o PSG pelo Mbappé, né? Real Madrid sai das negociações de acordo com a RMC, rádio lá da França, que tem muito boa informação em relação ao PSG. Aqui, a gente precisa sempre dividir, né? A informação que vem da França e a informação que vem aqui de Madrid, porque não necessariamente elas coincidem. E a desinformação que acaba no tiringuito. E ainda tem muita outra coisa. Mas essa é a informação que está saindo na RMC neste momento, de que o Real Madrid teria se retirado e não negocia mais com o PSG pelo Kylian Mbappé. A gente vai aguardar para ver quais são as informações que saem do lado espanhol dessa história, porque as fontes do lado espanhol são o Real Madrid e as fontes do lado francês são do PSG. Até então, para vocês entenderem como é que está o dia por aqui, até então, a informação que estava circulando aqui na Espanha de meios de comunicação e de jornalistas muito afins ao presidente Florentino Pérez é de que o Real Madrid e o PSG estavam negociando no dia de hoje. Circulou informações desde amanhã de que o PSG teria rejeitado aquela segunda proposta do Real Madrid, 170 milhões de euros mais 10 em variáveis. Depois, essas informações elas foram não desmentidas, mas ditas de que se chegasse até às 6 horas da tarde, hora local, 1 da tarde no Brasil, e o PSG não respondesse essa proposta, ela deixava de valer. As informações que vieram na sequência, tanto da França como aqui da Espanha, é de que o Real Madrid estaria disposto a chegar nos 200 milhões de euros para contratar o Mbappé. De momento, o Real Madrid não desmente isso, mas as informações que chegam, repito, de fontes e de jornalistas muito próximos ao presidente Florentino Pérez, era de que o Real Madrid estava na negociação. Depois dessa informação da RMC, fica agora... a gente vai ficar muito atento ao lado espanhol dessa história para saber se realmente o Real Madrid desistiu de negociar o Kylian Mbappé com o PSG, vendo já... Vamos ver o que está dizendo o Jornal Marca. Não treinou, que o Mbappé não treinou com a seleção francesa. Ele está, neste momento, concentrado com a seleção da França. Chegou esta manhã lá no CT. E, a informação do Jornal Marca ainda, que o Marca ainda publica, é de que o PSG e o Real Madrid continuam negociando. Arthur e Fred, a situação dessa história toda é que a cada meia hora a gente recebe uma outra informação, às vezes contraditória, que a gente tinha acabado de receber, que fica muito na dúvida de saber realmente em que pé anda a negociação. Então, eu acho que o melhor é aguardar um pouco para ver o que a imprensa da Espanha vai falar em relação à informação da RMC. Só um parênteses rápido aqui. Essa informação que a gente viu por último, que o João colocou na tela do Marca, ele não treinar, ele jogou ontem, né? Assim, não me parece que isso é notícia. Ele não está treinando com a seleção francesa, porque normalmente no dia seguinte de uma partida, ainda mais que você tem que fazer uma viagem para se apresentar à seleção, o estranho seria se ele treinasse, né? Mas enfim, vamos aguardar. Eu acho que aí foi um caça-clique, né? O famoso caça-clique. Não treina? Opa, o cara o espanhol lá que tá sozinho em casa comendo bolacha, já entra, já clica. Mas enfim, o pessoal tem que entender uma coisa. A linha do tempo que a Tati fez é boa. E ela começa com 160 milhões, a primeira proposta, né, Tati? Do Real Madrid, negativa do PSG. Depois uma outra proposta de 170 milhões, mais 10 em variáveis, negativa do PSG. Os clubes voltam a conversar. E aí a pergunta que fica, Tati, será que o Real Madrid chegaria nesse eventual valor de 200 milhões de euros que o PSG teria pedido de acordo com as informações que têm saído? Isso é possível ou o Real Madrid não chegaria a esse montante? Então, o Real Madrid, a informação que a gente tem, né, e pelo que a gente sabe de como está sendo a situação financeira do Real Madrid, é de que o Real tem no caixa 180 milhões, mais ou menos, né, que é o que ganhou desde a última contratação do Real Madrid, que investiu dinheiro, que foi a do Renier, foi a última contratação do Real. Desde então, o Real Madrid não contratou mais jogadores pagando, contratou o Alaba, que veio de graça agora na última janela.
Desde então, o Real Madrid gastou 0 euros e ingressou 180 milhões, mais ou menos. Então, a gente sabe que o Real Madrid tem esse dinheiro. Como o Real Madrid não contrata faz muito tempo, Arthur, existem algumas linhas de crédito e alguns benefícios que La Liga e Federação Espanhola colocam à disposição dos clubes sem que eles se endividem, tá? O Real Madrid não está acima do permitido para a La Liga nessa questão do endividamento. Então, impossível do Real Madrid, que tem 180, chegar aos 200, não é. Até porque o time tem outras formas de financiamento para conseguir chegar ao valor dos 200. A questão é saber se o Real Madrid chegando aos 200, o PSG realmente vai considerar a proposta, porque o ponto é que até agora o PSG não está considerando as propostas que o Real Madrid está fazendo, porque claramente o PSG não quer vender o Mbappé. Então, se falava no início de toda essa história de que se chegasse ao PSG um valor impossível de ser negado, eu que sei, 250, 300 milhões de euros, aí é uma coisa. Mas os valores que estão sendo falados não são valores que fazem o PSG pensar, não, vou perder o Mbappé, perder toda a projeção do trio dessa temporada e tudo que vem junto, por 200 milhões, que o PSG não precisa, porque o PSG vive em outras regras que não as regras do futebol atual, do fair play financeiro. Então, o PSG não precisa do dinheiro. Então, esse é o ponto. Até onde o Real Madrid chegaria? A informação que a gente tem aqui é que nunca passaria desses 200 milhões. E será que vale a pena ir até os 200 milhões sabendo que o PSG não quer vender o Mbappé? Então, aí é que entra nessa história e é nesse ponto que a gente está. De não saber realmente se existe a possibilidade do Real fazer uma proposta de 200 milhões, porque o PSG parece claramente decidido a não aceitar nenhuma proposta do Real Madrid. Eu fico imaginando, Fred, como é que é essa conversa, né? Porque, assim, se eles estão sentados para conversar, que seja por Skype, por exemplo, o Real Madrid, será que não fala assim, mas quanto vocês querem, né? E os caras não respondem o valor? Ou será que é o Real Madrid falando, nós pagamos isso? Não. Pagamos isso? Não. Pagamos isso? Olha, isso aí também não. Porque fica muito claro que o PSG não gostaria de negociar o jogador, mas está muito claro e evidente que o Mbappé quer sair. Porque senão, olha, Sim. A gente não quer negociar, o Mbappé não quer sair, não sei o que vocês estão fazendo aqui. Então, será que esse preço está fixado? E se chegar a 200 milhões, vale a pena para um jogador que está no último ano de contrato? O Mbappé quer sair, mas está sendo extremamente profissional, né? Isso é algo que é muito bacana de ver. Ele não faltou treinamento, começa bem a temporada, marcando gols, dando assistências, sendo um cara importante, como você imagina que seja alguém com o tamanho do Mbappé. Então, assim, a postura do Mbappé, eu acho que ela é muito, 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 muito bacana. E comparando com o Harry Kane, o Harry Kane tem uma postura muito, muito menos profissional. E olha que eu estou falando do capitão do Tottenham e do capitão da seleção inglesa, de um cara mais velho que o Mbappé. Enfim. Eu não sei, viu, sobre essa questão do valor. O Leonardo, ele dá aquela entrevista depois da proposta de 160 milhões de euros do Real Madrid e ele fala, vamos negociar e ele só vai sair nas nossas condições. E até agora a gente não sabe que condições são essas, né? Acredito que as condições sejam o não. Ele só vai sair das nossas condições, que é não sair, pelo menos agora. A aposta do PSG é uma aposta que só pode ser feita por um clube que é muito, muito, muito rico e que não depende tanto das vendas para equilibrar as finanças, né? Então, a gente tem um PSG que está apostando numa renovação com um jogador que não quer ficar e que já recusou inúmeras propostas de renovação, ou seja, pode jogar praticamente num lixo, 160, 180, 200 milhões de euros, para daqui a um ano perder o Mbappé de graça, mais os salários pagos nesse um ano de contrato, né? São muito poucos clubes no mundo que podem fazer essa opção. O Tottenham recusou 100, 120, 130 pelo Harry Kane do Manchester City, mas são mais 3 anos de contrato que Harry Kane tem com o Tottenham. O Mbappé tem mais um. Então a aposta do PSG
ela só pode ser porque eles podem fazer essa aposta de daqui a um ano olhar para trás e falar, poxa, que pena, né? Perdemos 200 milhões, mas não é o fim do mundo, porque a gente não depende disso para equilibrar as contas.